Com quem estou falando? Aqui é o Zodíaco falando. O assassino do Zodíaco foi finalmente desmascarado. O assassino dos Zodíacos foi finalmente desmascarado. Um terrível assassino em série aterrorizou o norte da Califórnia durante a década de 60. Responsável por pelo menos 5 homicídios, embora tenha alegado ter matado 37 pessoas. Ele enviava cartas criptografadas às autoridades e aos principais jornais de sua época. Seu nome ficou conhecido como o Assassino do Zodíaco. Na sexta-feira do dia 20 de dezembro de 1968, um dia extremamente frio, David Faraday, de 17 anos, chegou à residência de sua nova namorada, Beth Lou Jensen, na cidade de Benicia, no norte da Califórnia. Os dois haviam se conhecido apenas 2 semanas antes, na igreja em que frequentavam, e rapidamente eles se tornaram muito próximos, a ponto de David faltar às aulas para encontrá-la. Naquela noite, eles saíram para o que seria o seu primeiro encontro oficial. David prometeu aos pais de Beth que a traria de volta antes das 23. Orgulhosos, os pais observaram o casal partir na caminhonete Rambler de David. O casal dirigiu até a Hogan High School, em Vallejo, onde assistiram a um concerto de Natal e, em seguida, foram para um local conhecido como Lover's Lane, em Lake Herman Road, uma área rural isolada e sem iluminação pública, muito popular entre jovens casais em busca de privacidade. Por volta das 11h15, um carro estacionou logo atrás da caminhonete, e o motorista permaneceu dentro do veículo por alguns minutos. Não se sabe se por hesitação, se para intimidar o casal ou à espera de outro carro que passava. Logo depois, o motorista saiu e disparou 2 vezes contra a caminhonete. Assustados, David e Beth tentaram fugir, mas quando David saiu do carro, ele foi atingido por um disparo do lado esquerdo da cabeça. Beth conseguiu correr por alguns metros, mas foi atingida por 5 tiros nas costas. Por volta das 11h20, uma moradora chamada Stella Borges passou de carro pela área, onde avistou os corpos caídos. Desesperada, ela dirigiu até a delegacia mais próxima para poder alertar as autoridades. Quando os agentes chegaram, encontraram uma cena brutal. David ainda estava vivo, mas faleceu a caminho do hospital. Beth, por sua vez, já estava sem sinais vitais. Nada havia sido roubado e não havia indícios de luta. Cápsulas de calibre .22 long rifle foram encontradas no solo. O mesmo tipo de munição que mais tarde seria identificado em outros crimes como associada a um assassino que ainda era desconhecido. Naquela fria noite de dezembro, ninguém poderia imaginar que aquele duplo homicídio marcaria o início de uma série de crimes que aterrorizaria a Califórnia nas décadas seguintes. Um assassino sem rosto, metódico e sádico havia surgido, e em breve o mundo conheceria o Assassino do Zodíaco. No dia 4 de julho de 1969, Darlene Ferrin, que era uma jovem de 22 anos, telefonou por volta das 4 da tarde para Michael Magold, de 19 anos, informando que passaria em sua casa mais tarde para buscá-lo, e eles planejavam ir ao cinema em São Francisco como forma de celebrar o Dia da Independência dos Estados Unidos. Às 19 horas, Darlene contratou uma babá de 15 anos chamada Pamela para cuidar de sua filha pequena. A amiga de Pamela, chamada Janet, de 14 anos, acompanhou ela para fazer uma companhia. O pai de Darlene levou as 2 meninas até sua casa na Virginia Street, número 1300, junto com a irmã mais nova de Darlene, chamada Christine. As 2 irmãs planejavam participar das festividades no centro da cidade, e Darlene informou as babás que voltaria por volta das 10 da noite. Também mencionou que após a comemoração iria para São Francisco. Darlene e Christine deixaram a residência depois das 7h45. Por volta das 8 da noite, Darlene ligou novamente para Michael Magold, dizendo que precisava acompanhar a irmã em um concurso de beleza chamado Miss Firecracker, mas que telefonaria outra hora mais tarde. Acredita-se que essa ligação tenha feito ainda de sua casa, um pouco antes de sair. Por volta das 10h30, Darlene e Christine foram vistas no restaurante Caesars, onde o marido de Darlene, chamado Dean Ferrin, trabalhava. Pouco depois, Darlene deixou o local dizendo que levaria Christine para casa e em seguida buscaria as babás. Então ela telefonou para Michael novamente, informando que em breve estaria livre. Às 11h20, Darlene retornou à própria casa e disse às babás que havia mudado de ideia sobre ir a São Francisco e que em vez disso ela iria realizar uma pequena festa em casa após o fechamento do restaurante.
Por volta das 11h30, o chefe de Darlene, chamado Bill Lee, telefonou pedindo que ela comprasse fogos de artifício para a celebração. Darlene então saiu de casa dizendo aos babás que voltaria à 00:30. Pouco depois, Darlene buscou Michael McGowan em sua residência, na Beechwood Avenue número 864, a apenas 5 minutos de distância de sua casa. Michael afirmou posteriormente que os dois mantinham um relacionamento amoroso, de qual o marido de Darlene tinha conhecimento. Com fome, decidiram comer algo, mas Darlene comentou que precisava conversar sobre um assunto importante com Michael. Então, em vez de seguir para o restaurante, ela desviou o caminho em direção a Blue Rock Springs Park, uma área afastada e pouco iluminada, muito popular entre os casais em busca de privacidade. Coincidentemente, o policial Richard Hoffman, do Departamento de Polícia de Vallejo, passou pelo estacionamento por volta das 11h45 e o encontrou completamente vazio. Darlene estaciona o carro por volta das 11h48, desliga os faróis, mas mantém o rádio ligado. Em seguida, 3 carros chegaram, com os jovens rindo e soltando fogos de artifício, mas foram embora rapidamente. Então, poucos minutos depois, outro veículo se aproximou, estacionou à esquerda do carro de Darlene e apagou os faróis. Michael perguntou se ela conhecia o motorista e Darlene respondeu calmamente: "Ah, deixa pra lá, é um amigo meu, não se preocupe, ele só está com ciúme." O carro então partiu em alta velocidade, voltando em direção a Vallejo. Porém, 5 minutos depois, às 11h55, o carro retornou e parou a menos de 10 metros da traseira do carro de Darlene. O motorista então desceu lentamente, segurando uma lanterna de alta potência e uma pistola de 9mm. Devido à lanterna, Michael acreditou que se tratava de um policial e começou a procurar os seus documentos. Sem dizer uma única palavra, o homem ergueu a arma e atirou pela janela do passageiro diversas vezes. Darlene foi baleada 9 vezes, enquanto Michael foi baleado 4 vezes. Michael relatou que os disparos pareciam abafados, como se houvesse um silenciador, mas essa hipótese foi posteriormente descartada. A arma usada era uma pistola automática de 9mm com munição Winchester Western. Naquele momento, George Bryant, filho do zelador do parque, estava em casa, a apenas 800 metros do local. Ouviu fogos de artifício e risadas, mas logo percebeu sons de tiros reais. Primeiro um disparo isolado, depois outro, e em seguida uma sequência rápida. Logo após isso, escutou o som de um carro arrancando em alta velocidade. Mas, por ser um feriado, dia 4 de julho, acreditou que se tratava de uma comemoração e não saiu para verificar. Gravemente ferido, Michael ainda conseguiu sair do carro à 00:02 pedindo ajuda. Darlene Ferrin, entretanto, foi atingida mortalmente e faleceu logo depois de chegar ao Hospital Kaiser. À 00:10, exatamente 2 minutos após a morte de Darlene, a polícia de Vallejo recebeu um telefonema anônimo. A voz masculina do outro lado da linha dizia calmamente: "Eu quero denunciar um duplo assassinato. Se vocês forem 1 milha a leste na Columbus Parkway até o parque público, encontrarão as pessoas em um carro marrom. Eu os balhei com uma lager de 9mm e eu também matei aquelas crianças no ano passado. Adeus." Pouco tempo após a cirurgia, ainda sob o efeito de medicamentos, Michael McGowan conversou com o detetive Ed Rush e o sargento Les Lumblad. Mesmo ferido, deu uma descrição inicial do atirador. Ele era um homem branco, de cerca de 26 a 30 anos. Cerca de 1,73 a 1,78 de altura. Ele tinha um corpo forte ou gordo, um rosto mais redondo, cabelo curto, castanho claro. Usava óculos, talvez de armação grossa. Ele tinha 2 coisas em suas mãos: uma lanterna e uma arma. Estava vestido de modo comum, como um cara normal, nada especial. Seu carro era um Convair branco, mas mais claro. Em 31 de julho de 1969, o assassino enviou cartas para 3 jornais da região: São Francisco Chronicles, São Francisco Examiner e Vallejo Times Herald, exigindo que parte de suas cifras fossem publicadas na primeira página. Ele afirmou que se isso não ocorresse até a data limite, iria matar todo o fim de semana 12 pessoas. A autoria foi confirmada porque a carta continha detalhes que só a polícia sabia: tipo e marca de munição, número de tiros e informações sobre posições e roupas da vítima. Aqui vai a carta enviada ao São Francisco Chronicle. Caro editor,
Esse é o assassino dos 2 adolescentes no último Natal em Lake Herman e da menina no dia 4 de julho, perto do campo de golfe em Vallejo. Para provar que eu os matei, vou declarar alguns fatos que só eu e a polícia sabemos. Natal. A marca da munição era Super X e foram disparados 10 tiros. O menino estava de costas, com os pés voltados para o carro. A garota estava deitada no lado direito, com os pés apontados para o oeste. No dia 4 de julho, a menina estava vestindo calças estampadas e o menino foi baleado no joelho. A marca da munição era Western. E aqui está uma parte de uma cifra. As outras 2 partes dessa cifra serão enviadas às editoras de Vallejo Times e do São Francisco Examiner. Quero que você imprima essa cifra na primeira página do seu jornal. Nessa cifra está a minha identidade. Se você não imprimir essa cifra até a tarde de sexta-feira, dia 1º de agosto de 1969, eu irei matar na noite de sexta. Vou passar o fim de semana todo matando pessoas solitárias durante a noite e depois continuar até que eu tenha matado 1 dúzia de pessoas naquele fim de semana. A carta continha um criptograma, uma cifra, que acabou sendo decodificada pelo professor de ensino médio Donald Harding e sua esposa Betty June Harding. A mensagem decodificada revelou os pensamentos do assassino. Eu não vou te dar meu nome. Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido que matar animais selvagens na floresta, pois o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar algo me dá a experiência mais emocionante. É até melhor do que tirar suas pedras com uma garota. A melhor parte disso é quando eu morrer, eu renascerei no paraíso e todos que eu matei serão meus escravos. Eu não lhes darei meu nome, pois vocês tentarão retardar ou impedir minha coleta de escravos para minha vida após a morte. Ao adotar um nome e um símbolo, ele transformou-se em um homicida anônimo em personagem público, uma identidade ficcional com logotipo, voz e exigências. O símbolo e o apelido funcionavam tanto como assinatura quanto como marca de terror, elementos perfeitos para a construção de um... As consequências foram imediatas e profundas, e o FBI foi acionado. Criptógrafos militares, linguistas e psicólogos forenses passaram a analisar as cartas. Redações e delegacias responderam a centenas de cartas falsas que atrapalharam a investigação. Socialmente, o efeito foi direto. Casais passaram a evitar locais isolados, e a vida noturna ficou tensa, e o norte da Califórnia vivia um clima de paranoia, comparado a um dos maiores casos criminais de toda a história. Mais do que uma sequência de crime, nascia uma entidade midiática, um assassino que não apenas matava, mas escrevia, manipulava e transformava o medo em espetáculo. O cifrário é um cifrário de substituição homofônica. Isso significa que a mesma letra pode ser representada por símbolos diferentes, e é o que dificultava a quebra por tentativas simples. Porém, foi na carta do dia 7 de agosto que o criminoso se apresentou oficialmente. Aqui é o Zodíaco falando. A frase que marcaria todas as comunicações seguintes. Caro editor, aqui é o Zodíaco falando. Em resposta ao seu pedido de mais detalhes sobre os bons momentos que tive em Vallejo, terei muito prazer em fornecer ainda mais material. A propósito, a polícia está divertindo com o código? Se não, lhes diga para se animarem. Quando eles quebrarem ele, eles me terão. No dia 4 de julho, eu não abri a porta do carro. A janela estava abaixada, pronta. O menino estava sentado no banco da frente quando eu comecei a atirar. Porém, quando disparei o primeiro tiro em sua cabeça, ele saltou para trás ao mesmo tempo, atrapalhando a minha pontaria. Ele acabou no banco de trás, depois no chão do banco de trás, batendo violentamente com as pernas. E foi assim que eu atirei no joelho dele. Eu não saí da cena da matança com os pneus rangendo e motor em alta, como descrito no artigo de Vallejo. Eu me afastei bem devagar para não chamar atenção para o meu carro. O homem que disse à polícia que meu carro era marrom era um homem negro de cerca de 40 a 45 anos, vestido de maneira bastante desgastada. Eu estava em uma cabine telefônica me divertindo com o policial de Vallejo quando ele estava passando. Quando desliguei o telefone, a maldita coisa começou a tocar e isso chamou a atenção a mim e ao meu carro. Naquele episódio no Natal, a polícia estava se perguntando como eu poderia acertar e atirar as minhas vítimas no escuro. Eles implicaram que era uma noite bem iluminada. Que besteira! A área é cercada por altas colinas e árvores. O que fiz foi colocar uma pequena lanterna pessoal no cano da minha arma. Se você notar, no centro de feixe de luz, quando apontado para uma parede, você verá uma mancha escura no centro da luz do círculo. Com cerca de 3 a 6 polegadas de diâmetro, colada ao cano de uma arma, a bala atingirá o ponto preto na luz. Tudo que eu precisava era borrifá-las como se fosse uma mangueira de água. Não havia necessidade de usar a mira da arma. Eu não fiquei infeliz em ver que não recebi cobertura de primeira página. Entre todos os crimes atribuídos ao assassino do Zodíaco,
O ataque de Lake Berryessa foi o mais teatral, simbólico e perturbador. Foi o único caso em que o assassino apareceu mascarado, falou longamente com as vítimas e assinou o carro com o símbolo de seu alter ego, transformando o crime em uma encenação ritual. Por volta das 3h30, 3 universitárias do Pacific Union College estacionaram o carro a cerca de 2 milhas ao norte da barraca de cerveja Root Beer Stand, na Connexville Road, às margens do Lago Berryessa. Logo após estacionarem, observaram um Chevrolet azul claro, modelo 1966 a 67, que entrou na área, manobrou e parou quase encostado ao veículo delas. Nenhuma viu o motorista sair. As jovens então saíram para a praia e começaram a tomar sol de biquíni. Cerca de meia hora depois, notaram um homem observando-as entre as árvores a cerca de 15 metros. Ele desviava o olhar sempre que era percebido e em seguida desceu até a praia e passou a menos de 20 metros delas, permanecendo na área por aproximadamente 45 minutos antes de subir novamente a colina e desaparecer. Elas deixaram o local às 4h30. A descrição das testemunhas relata um homem branco de 30 a 40 anos, de 1,80 m a 1,88 m, pesando 200 a 225 libras, musculoso, rosto redondo, cabelo escuro e sem óculos. Elas também disseram usar roupas escuras e uma delas viu um cinto branco. Por volta das 6h30, o Dr. Clifton Hayfield e seu filho David, de 16 anos, estacionaram ao norte da sede do parque e avistaram um homem caminhando próximo à margem, vestindo calça escura e camisa escura com alguns detalhes vermelhos. Eles também notaram um homem com os 2 garotos atirando com armas de comprimido na área. As autoridades, então, consideraram improvável que o mesmo homem tivesse caminhado até a área do ataque, devido à presença de 4 enceiadas de água entre os pontos. Mas às 6h30, o casal Brian Kelvin Hartnell, de 20 anos, e Cecilia Ann Shepherd, de 22, ambos estudantes do Pacific Union College, faziam um piquenique em uma pequena península próxima a Twin Oak Ridge. Enquanto conversavam, Cecilia notou um homem subindo até a colina. Ele escondia atrás de árvores até vestir um capuz preto com símbolo branco de círculo e cruz no peito, o emblema do assassino do Zodíaco. O homem usava óculos escuros encaixados sobre o capuz e empunhava uma arma. Cecilia então alertou o namorado gritando. O homem aproximou-se e com voz calma disse ser um fugitivo de Deer Lodge Prison, em Montana, alegando ter matado um guarda e precisando do carro de dinheiro para fugir para o México. Hartnell, pensando ser um assalto, tentou conversar, e todo o diálogo foi reconstituído pelo próprio Brian Hartnell. O que você quer? Agora vá com calma. Tudo que eu quero é o seu dinheiro. Não há nada com que se preocupar. Tudo que eu quero é o seu dinheiro. Tudo bem. O que quer que você diga, quero que saiba que vou cooperar para que você não precise se preocupar. O que quer que você diga? Bem, faremos. Você quer que subamos com as mãos para cima ou para baixo? Só não faça movimentos bruscos. Suba devagar. Mas não temos dinheiro. Tudo que eu tenho é 75 centavos. Isso não me importa. Cada pedacinho ajuda. Tô a caminho do México. Acabei de escapar da prisão de Deer Lodge em Montana. Preciso de algum dinheiro para chegar lá. Você é bem-vindo ao dinheiro que tenho. Mas não há outra coisa que eu possa fazer por você? Dar um cheque ou pegar mais? Não. Posso lhe dar meu número de telefone e você pode me ligar. Eu quero entrar em contato com você. Sou formado em Sociologia e talvez possa até oferecer mais ajuda. Mais ajuda do que você acha que precisa. Não. Bem, alguma outra coisa que você precisa? Sim, mais uma coisa. Eu quero as chaves do seu carro. Meu carro está quente. Acho que em toda empolgação não me lembro de onde eu os coloquei. Vamos ver. Elas estão na minha camisa, na ignição, no cobertor. Dizer, você responderia uma pergunta pra mim? Eu sempre me perguntei. Nos filmes de TV e em um artigo do Reader's Digest, eles dizem que os ladrões realmente mantêm suas armas carregadas. Eu matei alguns homens antes. O quê? Eu não ouvi você. Eu matei alguns guardas saindo da prisão e eu não tenho medo de matar. Agora eu quero que a garota te amarre. Isso é realmente estranho. Eu me pergunto por que alguém não pensou nisso antes. Aposto que há um bom dinheiro nisso. Qual era o nome dessa prisão? Não, realmente, qual você disse que era o nome? Estou apenas curioso.
Dear Lodge, em Montana. Agora quero que vocês dois se deitem de bruços para que eu possa amarrar seus pés. Vamos lá. Poderíamos ficar aqui por muito tempo e poderia ficar frio à noite. Vamos lá, abaixe-se! Ouça, eu não reclamei quando você amarrou nossas mãos, mas isso é ridículo. Nós não vamos a lugar nenhum. De qualquer forma, eu não acho que seja necessário. Eu disse para você descer. Suas mãos estão tremendo. Você tá nervoso? Sim, acho que sim. Bem, suponho que eu também ficaria nervoso. Agora que tudo está dito e feito, você poderia me mostrar que sua arma está carregada? Claro, vou te mostrar. O agressor carregava pedaços pré-cortados de varal de plástico, entregando-os a Cecília para amarrar Brian. Depois ele verificou as amarras e as apertou, e amarrou Cecília da mesma forma. Quando o casal estava deitado, o homem sacou uma faca e sem aviso começou o ataque. Brian foi esfaqueado 6 vezes nas costas, enquanto Cecília recebeu 10 golpes nas costas e no abdômen. Hartnell, gravemente ferido, parou de respirar para fingir-se de morto, e o assassino acreditou tê-los matados. Subiu calmamente a colina e deixou o local. Caminhando cerca de 500 metros até Knoxville Road, o assassino encontrou o carro branco de Brian, um Volkswagen Karmann Ghia, e marcou a porta do passageiro com uma caneta hidrográfica preta. Desenhou o símbolo do círculo cruzado e escreveu abaixo. Poucos minutos após o ataque, um homem e seu filho que pescavam nas proximidades ouviram gritos de socorro. O pescador Ronald Henry Fong, de 39 anos, aproximou-se de barco, encontrou as vítimas e correu para o rancho Monticello Resort em busca de ajuda. Às 6h55, o sargento William White, em patrulha no lago, foi informado via rádio e seguiu imediatamente ao local. Às 7h10, Fong repassou detalhes ao sargento White, que embarcou com Ark e Elizabeth White rumo à cena. Nesse momento, o ranger Dennis Land chegou em seu caminhão e encontrou Brian rastejando em direção à estrada. White comunicou via rádio. Os deputados Dave Collins e Ray Land, do xerife do condado de Napa, chegaram ao local às 7h40. Cecília ainda estava consciente e forneceu uma descrição detalhada do agressor. Ela confirmou o símbolo branco no peito do agressor e o capuz preto cobrindo a cabeça. Disse que ele parecia nervoso, mas calmo e metódico. Às 7h40, o Zodíaco ligou para o departamento de polícia de Napa de um telefone público na esquina da Main Street com a Clinton Street, a 46 minutos de carro da cena. Eu quero denunciar um assassinato. Não, um duplo assassinato. Eles estão a 2 milhas ao norte da sede do parque. Eles estavam em um Karmann Ghia branco. Fui eu quem fiz isso. Às 7h55 chegou a ambulância da empresa Pioneer Ambulance. Por volta das 8h05, ela partiu com as vítimas rumo ao hospital Queen of the Valley, em Napa. Cecília entrou em coma durante o trajeto e nunca mais recobrou a consciência. Ambos chegaram ao hospital às 8h50. 2 dias depois, Cecília Shepard morreu em decorrência dos ferimentos, listado como anoxia cerebral causada por hemorragia interna e externa, enquanto Brian Hartnell sobreviveu. Brian afirmou que o agressor usava uma máscara preta com capuz, feita de um tecido cobrindo toda a cabeça e ombros descendo até a cintura. Na frente da máscara, de 4 cantos na área do peito, havia um círculo branco e uma cruz simétrica. No relatório policial, Hartnell apoiou Cecília Shepard e afirmou que ele poderia ver o cabelo através dos cílios da máscara. 20 a 30 anos, 1,77 a 1,83 de altura, 225 a 250 libras. Cabelo castanho escuro, oleoso. Cômoda desleixada, estômago pendurado sobre as calças. Calças plissadas, azul escuro ou preto. Blusão de algodão com zíper, azul escuro. E o agressor tinha uma maneira única de falar. O agressor usava uma máscara preta com um capuz feita de um tecido cobrindo toda a cabeça e ombros, e descendo até a cintura. Na frente da máscara, de 4 cantos, na área do peito havia uma espécie de círculo branco, de 3 por 3 polegadas de diâmetro, e uma cruz simétrica.
Pegadas foram observadas saindo de um estilo de pé de madeira sobre a cerca até o lado do passageiro do carro. Moldes de gesso foram feitos e listava como uma bota do tamanho 10.5, uma bota Wing Walker, emitida pelo governo para a Força Aérea e a Marinha. As botas Wing Walkers foram vendidas como excedentes na base da Marinha. Os testes de compactação na impressão da bota deram um peso calculado de superior a 220 libras. As impressões do pneu foram observadas a 20 pés na traseira do carro de Hartnell. A distância entre o interior do piso esquerdo e direito foi medida em aproximadamente 52 polegadas. O Departamento de Polícia de São Francisco fotografou todas as pessoas que compareceram ao funeral de Cecilia Shepard. David Fincher levou o caso adiante, localizando as declarações das testemunhas de Washington e Stein e do policial que passou por Zodíaco, que identificou Allen como o homem. Além disso, as testemunhas do Lago Berryessa falaram que Allen estava no lago naquele dia. Agora você me pergunta, quem é o Allen? Bom, isso é história para depois. No sábado do dia 11 de outubro de 1969, a aproximadamente às 9h55, o assassino do Zodíaco matou com um tiro a queima-roupa na cabeça com uma pistola 9mm semiautomática o taxista Paul Stein, de 29 anos. Na noite de 11 de outubro de 1969, Paul Stein iniciou seu turno de táxi sem imaginar que aquela corrida seria a sua última. Por volta das 9h40, um homem branco entrou em seu táxi no cruzamento das ruas Mason e Gary, próximo ao Union Square, pedindo uma corrida até Washington e Maple Street, no Presídio Heights. Cerca de 15 minutos depois, o táxi foi visto parado em um quarteirão além do destino solicitado, na esquina de Washington e Cherry. O passageiro havia disparado uma única vez contra a cabeça de Stein, atrás da orelha direita, matando-o instantaneamente. Após o disparo, o assassino saiu do banco traseiro e passou por o da frente. Ele retirou as carteiras e as chaves de Stein e cortou com uma faca um retalho retangular da camisa manchada de sangue. Ele limpou cuidadosamente a parte do interior do veículo para eliminar suas impressões digitais. A cena do crime durou cerca de 3 minutos quando as primeiras viaturas chegaram. O assassino havia deixado o local há menos de 1 minuto. 3 adolescentes, Lindsay, Rebecca Robbins e um amigo, observaram televisão na casa de número 3898, na rua Washington. Um deles notou a luz interna do táxi acesa e chamou os outros à janela. Inicialmente, pensaram que o motorista parecia doente. Ao se aproximarem da janela, viram um motorista inclinado sobre o colo do passageiro, e Rebecca gritou. Nenhum dos jovens ouviu um único tiro. Na verdade, o assassino estava cortando a camisa da vítima com uma faca, o que provocou a confusão. Eles observaram um homem se inclinar sobre o corpo, limpar o interior do carro com um pano branco e sair pela porta dianteira do passageiro. O suspeito contornou o veículo, limpou a parte externa da porta do motorista e caminhou calmamente pela Cherry Street em direção ao Presídio Heights. A descrição dos adolescentes descrevem um homem branco, entre 35 e 45 anos, 1,73 m, corpo pesado, cabelo castanho avermelhado em corte curto, óculos de aro grosso e vestia uma parca azul escura, com calças marrons e sapatos escuros. Às 9h56, uma das testemunhas ligou para a polícia relatando o crime ainda em andamento. O despacho de rádio, contudo, transmitiu incorretamente a descrição do suspeito como sendo um homem negro e adulto. Esse erro mudou o rumo da perseguição. Por volta das 9h58, os policiais Arnold e Frank chegaram ao local. Eles viram o corpo de Stein no táxi e os adolescentes na calçada. Arnold, ao conversar com as testemunhas, foi informado de que o assassino ainda estava visível subindo a Cherry Street. Quando se virou para olhar, o homem já havia desaparecido. Arnold acompanhou os relatos e constatou rapidamente a falha no despacho. Ele então corrigiu via rádio, falando que o suspeito era branco, não negro. Em seguida, começou a patrulhar a pé pela Cherry Street, virando à direita na Jackson Street, onde encontraria, momentos depois, um homem caminhando. No mesmo momento, os policiais Donald Folk e Eric Zelms, patrulhando nas proximidades, ouviram o chamado e se dirigiram para o local pelo Presídio Avenue. Por volta das 10 horas, apenas 2 quarteirões do assassinato, observaram um homem branco caminhando para o leste, no lado norte da Jackson entre Maple e Cherry.
O homem se virou, subiu calmamente alguns degraus que levavam ao jardim da casa número 3712 e desviou o olhar. Como a descrição ainda descrevia o suspeito como negro, Folk e Zelmes não o abordaram. Mais tarde, Folk descreveu o homem exatamente como as crianças haviam descrito o assassino. Logo após passarem pelo homem, Folk e Zelmes encontraram Arnold na esquina da Cherry com a Jackson. Ao serem informados de que o suspeito era branco, voltaram pela Jackson, mas o homem já havia sumido. A busca no presídio não encontraram nada. É muito provável que esse homem que eles encontraram era o assassino do Zodíaco. Um mês depois, o assassino enviou uma carta ao São Francisco Chronicle, confirmando ser o autor do crime e zombando da polícia. Folk sempre negou ter falado com o suspeito, mas a viúva de Eric Zelmes afirmou que seu marido confidenciou o contrário. Os dois teriam parado e conversado brevemente com o homem, que era educado, calmo e absolutamente não suspeito. A perícia recolheu impressões digitais ensanguentadas da divisória entre as portas e o painel do táxi, além de 7 pares de luva. No corpo de Stein foi confirmado que um pedaço da camisa foi cortado com precisão, não rasgado. Esse fragmento seria posteriormente enviado pelo próprio Zodíaco em cartas à imprensa, prova irrefutável de sua autoria. E esse foi o último assassinato confirmado de Zodíaco. Após o assassinato do taxista, o assassino envia uma carta ao São Francisco Chronicle junto de um pedaço da camisa do taxista. 2 policiais pararam a menos de 3 minutos depois que saí do táxi. Um deles perguntou se eu tinha visto alguém agindo de forma estranha e eu disse que sim, que um homem estava correndo com uma arma. Então eles viraram a esquina e eu entrei no parque para nunca mais ser visto. Aqui é o Zodíaco falando. Eu sou o assassino do motorista do táxi perto da rua Washington ontem à noite. Para provar isso, aqui está um pedaço manchado de sangue de sua camisa. E eu sou mesmo o homem que fez aquilo com aquelas pessoas na área da Baía do Norte. A polícia de São Francisco podia ter me pego ontem à noite se tivesse revistado os parques corretamente, em vez de realizar corridas de rua com suas motos para ver quem consegue fazer mais barulho. Os motoristas deviam ter estacionado seus carros e ficado sentados em silêncio esperando que eu saísse da cobertura. Sabe, crianças em idade escolar são bons alvos. Acho que vou acabar com o ônibus escolar alguma manhã. Basta atirar no pneu dianteiro e depois pegar as crianças quando elas estiverem saindo. Em 22 de outubro de 1969, o Departamento de Polícia de Oakland recebeu uma ligação nas primeiras horas da manhã de alguém que afirmava ser o Zodíaco, que se dirigiu ao operador como: "Aqui é o Zodíaco falando", e solicitou que Melvin Belli ou Francis Lee Bailey, advogados de alto nível na época, aparecessem em um programa de bate-papo apresentado por Jim Dunbar. Melvin Belli concordou em aparecer no programa, para o qual um homem acabaria entrando em contato com o telefone. Jim said, well, maybe he's afraid of being beaten up or something like that. Now, what can I say? Well, why don't we just ask Sam to tell us a little bit more about what he's feeling right now. Tell us about your feelings, Sam. Just tell us anything you want to. And then we'll come back and I'll give you a specific answer to this question, are you going to the gas chamber? Stay with us so I can answer that for you. But will you attend on Jim just a minute and tell him what you're feeling or talk to us? Just tell us what's going on inside you right now, Sam, please. I have headache. All right. How long have you had those headaches, Sam? In a long time? Since I killed a kid. If it all boils down to the question of you're giving yourself up, if you could be assured that you wouldn't get capital punishment for myself. I don't want to give myself up. I want to kill those kids. Sabemos que 5 pessoas ouviram a voz do Zodíaco, incluindo 3 despachantes da polícia. David Slight, que atendeu o segundo telefonema de Zodíaco após o ataque ao Lago Berryessa em 27 de setembro de 1969, Nancy Slover, que recebeu o primeiro telefonema do assassino à 00:40 do dia 5 de julho de 1969, e o sargento Robert Reinstorff e a despachante Shirley Seary, da estação da Polícia Rodoviária de San José em 19 de dezembro de 1969. Brian Hartnell, que sobreviveu ao ataque brutal no condado de Napa, foi a 5ª pessoa identificada e única vítima ao ter ouvido o assassino, do qual Slover, Slate e Hartnell afirmaram categoricamente que o homem chamado Sam, que tocou no show de Jim Dunbar 22 de outubro de 1969, não era a mesma voz que eles haviam ouvido nos ataques de Blue Rock Spring e Lake Berryessa, e portanto não era o Zodíaco. Acredita-se que o responsável pela ligação era Eric Will,
um paciente mental. Em 8 de novembro, The San Francisco Chronicles recebeu a carta com a infame cifra Z340. Cifra que ficou conhecida por ser a mais difícil já enviada pelo assassino. Mas a cifra ficou mais de 50 anos sem solução. No entanto, 51 anos depois, em 5 de dezembro de 2020, o desenvolvedor de software de criação David Orashak, o matemático australiano Sam Black e o especialista em cifras Joel Van Eyck descobriram o mistério por trás da cifra do assassino e tiveram seu trabalho confirmado pelo FBI. Em março desse ano, o grupo publicou um documento detalhando o longo processo, detalhando o trabalho necessário para decifrar a cifra. Aqui é o Zodíaco falando. Eu achei que você estava precisando de uma boa risada antes de ouvir as más notícias. Você não recebe notícias por um tempo. PS, você pode botar essa cifra na parte da frente do seu jornal? Eu me sinto muito sozinho quando sou ignorado. Tão sozinho que eu poderia fazer minha coisa. Eu espero que vocês estejam se divertindo muito tentando me pegar. Aquele não era eu no programa de TV. Não tenho medo da câmara de gás porque ela vai me mandar para o paraíso mais cedo, porque agora tenho escravos suficientes para trabalhar para mim. Quando todos não têm mais nada quando chegam ao paraíso, então eles terão medos da morte. Mas eu não tenho medo, porque sei que minha vida será fácil no paraíso. Aqui é o Zodíaco falando. Até o final de outubro eu matei 7 pessoas. Fiquei bastante zangado com a polícia por contar mentiras sobre mim. Por isso vou mudar a forma como eu coleto escravos. Não vou avisar ninguém. Quando eu cometer meus assassinatos, eles vão parecer roubos comuns, crimes de fúria ou acidentes forjados. A polícia nunca vai me pegar porque eu fui esperto demais para eles. Parece que a descrição só combina comigo quando eu estou fazendo as minhas coisas. No resto do tempo eu pareço diferente. Não vou dizer em que consiste essa mudança de aparência quando eu mato. Até agora eu não deixei impressões digitais, ao contrário do que a polícia afirma. Nos meus assassinatos eu uso protetores transparentes nas pontas dos dedos. São apenas 2 camadas de cola de avião aplicadas nos dedos, quase imperceptíveis e muito eficazes. Minhas armas de matar foram compradas por correspondência antes de a proibição entrar em vigor, exceto uma que eu comprei fora do estado. Então, como você pode ver, a polícia não tem muito com o que trabalhar. Se você quer saber porque eu estava limpando o táxi, eu estava deixando pistas faltas para fazer a polícia correr pela cidade. Como se diz, dei aos porcos azuis um pouco de trabalho para mantê-los felizes. Eu gosto de provocar os porcos azuis. Ei, porco azul, eu estava no parque enquanto vocês estavam usando os caminhões de bombeiros para mascarar o som dos carros de patrulha. Os cães nunca chegaram a menos de 2 quarteirões de mim e estavam a oeste. Havia apenas 2 grupos de estacionamento a uns 10 minutos de distância. As motos passaram a cerca de 150 pés de mim vindo de sul a noroeste. Você deve imprimir isso no jornal. 2 policiais fizeram uma burrice 3 minutos depois que saí do táxi. Eu estava descendo a colina rumo ao parque quando a viatura parou e um deles me chamou perguntando se eu havia visto alguém agindo de modo estranho nos últimos 5 a 10 minutos. E eu disse que sim, que havia um homem correndo e acenando com uma arma. Os policiais queimaram borracha e viraram a esquina para o lado oposto enquanto eu apontava. Então eu desapareci no parque a 1 quarteirão e meio dali para nunca mais ser visto. Ei, seu porco, não irrita ter o focinho esfregado nos seus próprios erros? Se vocês policiais acreditaram que eu pegaria um ônibus do jeito que afirmei, então merecem levar tiros na cabeça. A máquina da morte está totalmente pronta. Eu teria enviado fotos, mas vocês seriam desagradáveis o suficiente para rastreá-las até o laboratório e depois até mim. Então eu vou descrever minha obra-prima para vocês. A parte boa é que essas peças podem ser compradas livremente, sem perguntas. O sistema funciona de ponta a ponta nos meus testes. O que vocês não sabem é se a máquina da morte está instalada em algum lugar à vista ou guardada no meu porão para uso futuro. Acho que vocês não têm mão de obra para ficarem procurando pelas laterais das estradas através de continuação. E não adianta rampear ou reprogramar os ônibus, porque a bomba pode ser adaptada às novas condições. Divirtam-se. A propósito, pode ser um pouco confuso se vocês tentarem me blefar. Caro Melvin, aqui é o Zodíaco falando. Desejo-lhe um Feliz Natal. A única coisa que peço é essa. Por favor, me ajude. Não posso pedir ajuda diretamente por causa dessa coisa dentro de mim que não me deixa. Estou achando extremamente difícil mantê-la sob controle. Tenho medo de perder o controle e conseguir minha 9ª e possivelmente 10ª vitória.
Por favor, me ajude, eu estou me afogando. No momento, as crianças estão a salvo da bomba porque ela é grande demais para ser enterrada e o detonador com gatilho automático exige muito trabalho para ser calibrado. Mas se eu ficar muito tempo sem minha nona vítima, vou perder o controle completamente e armar a bomba. Por favor, me ajude. Não conseguirei permanecer no controle por muito mais tempo. Aqui é o Zodíaco falando. A propósito, você decifrou a última cifra que eu lhe enviei? Meu nome é... Estou levemente irritado com quanto dinheiro você tem na minha cabeça agora. Espero que você não pense que fui eu quem eliminou aquele malvado azul com uma bomba na delegacia. Mesmo que eu tenha falado sobre matar crianças em idade escolar, simplesmente não adiantaria entrar no território de outra pessoa. Mas há mais glória em matar um policial do que uma criança, porque um policial pode atirar de volta. Eu matei 10 pessoas até hoje, teria sido muito mais, exceto que minha bomba de ônibus foi um fracasso, fui inundado pela chuva que tivemos há um tempo. A nova bomba está ajustada da seguinte forma. Luz do sol no início da manhã, A mais B são interruptores fotoelétricos. Quando o feixe de luz é interrompido, A fecha o circuito e abre B, o que transforma B no modo dia nublado, desconectado para evitar que a bomba exploda acidentalmente. PS, espero que estejam se divertindo tentando descobrir quem eu matei. Se vocês não querem que eu provoque essa explosão, terão de fazer duas coisas. 1. Contar ao público sobre todos os detalhes da bomba do ônibus. E 2. Eu gostaria de ver alguns botões bem bonitos do Zodíaco circulando pela cidade. Todo mundo usa aqueles botões como Black Power, Melvin Come Bubbler, etc. Bem, isso me alegraria consideravelmente se eu visse muitas pessoas usando meu botão. Por favor, nada de botões desagradáveis como o do Melvin. Obrigado. Aqui é o Zodíaco falando. Eu fiquei muito aborrecido com as pessoas da área da Baía de São Francisco. Eles não obedeceram ao meu pedido de usar alguns botões bonitos do Zodíaco. Prometi puni-las caso não obedecessem, aniquilando um ônibus escolar inteiro. Mas agora as aulas acabaram para o verão, então as puni de outra forma. Eu atirei em um homem sentado em um carro estacionado com .38. O mapa junto com esse código dirá onde a bomba está instalada. Você tem até o próximo outono para desenterrá-la. Aqui é o Zodíaco falando. Estou bastante satisfeito por vocês não quererem usar alguns botões bonitos. Então agora eu tenho uma pequena lista, começando com a mulher mais seu bebê para quem eu dei carona. Bastante interessante a carona. Durante algumas horas numa certa noite, alguns meses atrás, essa foi uma carona que terminou com o carro dela queimado no mesmo lugar onde eu os encontrei. Aqui é o Zodíaco falando. Já que vocês não querem usar alguns botões bonitos, que tal então usarem alguns botões desagradáveis? Ou qualquer tipo de botão que puderem imaginar. Se vocês não usarem nenhum tipo de botão, além de tudo eu vou torturar cada um dos meus 3 escravos que tenho esperando por mim no paraíso. Alguns eu vou amar sobre formigueiros e vê-los gritar e se contorcer. Outros terão lascas de pinheiro enfiados sobre as unhas e depois queimados. Outros serão colocados em gaiolas e alimentados com carne salgada até ficarem empanturrados. Então ouvirei seus pedidos por água e rirei deles. Outros serão pendurados pelos polegares e queimados ao sol. Depois vou esfregá-los com óleo quente para aliviá-los. Outros serão esfolados vivos e deixados correr gritando. E todos os jogadores de bilhar eu forçarei a jogar numa cela escura com tacos tortos e sapatos deformados. Sim, eu me diverti muito infligindo a mais deliciosa dor aos meus escravos. Departamento de Polícia de São Francisco, 0. Eu, 13. Aqui é o Zodíaco falando. Como eu sempre disse, sou a prova de rachaduras. Se os Blue Minis quiserem me pegar, é melhor tirarem suas bundas gordas da cadeira e fazer alguma coisa, porque quanto mais eles ficam enrolando e peidando, mais escravos eu vou coletar para minha vida após a morte. Tenho que admitir que eles tropeçaram na minha atividade em Riverside, mas eles só encontraram os casos mais fáceis, há muito mais por aí. A razão pelo qual estou escrevendo ao Times é simples, eles não me enterram nas últimas páginas como alguns outros jornais fazem. Departamento de Polícia de São Francisco, 0. Eu, 17.
Eu vi e acho que O Exorcista foi a melhor comédia satírica que já vi. Assinado, sinceramente, seu Zodíaco. Ele mergulhou na onda ondulante e ecoou lá do túmulo do suicida. Twilo, 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 twilo. Se eu não vir essa nota no seu jornal, farei algo desagradável. Você sabe do que sou capaz. Eu, 37, polícia, 0. Essa carta marca o fim das cartas e do terror imposto pelo terrível assassino. Apesar de existirem outras cartas enviadas depois disso, não se sabe se elas são autênticas. Cherry Joe Bates nasceu em 4 de fevereiro de 1948, em Omaha, em Nebraska. Aos 18 anos, levava uma vida disciplinada e independente. Na manhã do dia 30 de outubro de 1966, Cherry foi à missa com seu pai e tomou café com ele. Por volta das 3 da tarde, ligou para uma amiga convidando-a para estudar na biblioteca do colégio, mas o convite foi recusado. Cherry saiu de casa por volta das 5h30 e nunca mais retornou. Preocupado, o pai tentou localizá-la e, sem sucesso, reportou o desaparecimento à polícia às 5 da manhã do dia 31 de outubro. Às 6h30, um zelador de Riverside City College encontrou o corpo de Cherry em um caminho de cascalho próximo à biblioteca. Seu carro estava a poucos metros dali, as chaves ainda na ignição, as janelas abertas e seus livros deixados no banco do passageiro. Próximo ao corpo, a polícia encontrou o relógio de pulso coberto de tinta e só uma impressão de sapato. Sob as unhas de Cherry haviam fragmentos de pele e cabelo castanho que não pertenciam a ela e nem a conhecidos. Os investigadores concluíram que houve uma luta intensa e que o relógio provavelmente pertencia ao agressor e que caiu durante o confronto. O exame no carro mostrou que o fio da bobina de ignição e o distribuidor haviam sido adulterados, tornando o veículo inutilizável. Em 29 de novembro de 1966, tanto a polícia quanto o jornal Riverside receberam 2 cartas datilografadas idênticas de um autor anônimo que reivindicava o crime. As cartas continham detalhes não divulgados, o que fez os investigadores suspeitarem que o autor poderia ser o assassino. Em 1º de maio de 1967, o pai de Cherry e o jornal receberam uma nova mensagem manuscrita. 6 meses depois, um zelador da biblioteca encontrou um poema riscado sobre uma mesa dobrável, descrevendo fantasias violentas contra mulheres, e o texto foi recolhido como evidência. No início da década de 70, Paul Avery, jornalista do São Francisco Chronicles, começou a explorar uma possível ligação entre o assassinato de Cherry e o Zodíaco. Essa teoria ganhou força em março de 1971, quando o Zodíaco enviou uma carta reivindicando os acontecimentos de Riverside, interpretados como uma referência direta ao caso Bates. O assassinato de Cherry Joe Bates antecede cronologicamente os crimes do Zodíaco e apresenta similaridades temáticas, correspondências enviadas à imprensa, linguagem ameaçadora e o tom teatral do assassino. Embora a conexão jamais tenha sido provada e a polícia de Riverside negue, muitos investigadores e jornalistas acreditam que Riverside foi o ponto de origem do que mais tarde se tornaria o reinado de terror do Zodíaco. Lawrence Kane. Lawrence Kane, nascido como Lawrence Klein em Nova York em 1924 ou 1922, não sabemos ao certo, mudou legalmente de nome diversas vezes e utilizou múltiplos pseudônimos, cada um com um número de seguro social e data de nascimento diferente. Esse padrão sugere tentativas deliberadas de ocultar a sua identidade. Kane serviu na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, adquirindo treinamento em navegação, codificação e decodificação de mensagens. Em 1943, Kane foi dispensado com uma boa conduta. Porém, em 1962, sofreu um grave acidente de carro na Califórnia, que resultou em uma lesão no lobo frontal esquerdo. Isso causou perda de controle dos impulsos, paralisia facial parcial e prognóstico de reabilitação ruim. Nos anos seguintes, ele foi preso várias vezes por voyeurismo, mas não há registro de violência física ou homicídio. A suspeita de Kane como Zodíaco surgiu principalmente por coincidências e interpretações retrospectivas. Após o ataque a Michael McGough e Darlene Ferrin em Blue Rock Springs em julho de 1969, Kane trocou seu carro, um fato que coincidiu, pois o carro do atirador foi identificado. Testemunhas décadas depois o identificaram em fotos como possível agressor. Linda Ballman, irmã de Darlene Ferrin, reconheceu Kane em 6 fotos e destacou detalhes como um sorriso unilateral, consistente com sua paralisia facial.
Brian Hartnell, sobrevivente do Lake Berryessa, indicou a voz de Kane como a mais próxima da do assassino durante testes auditivos em 1994, embora ele admitisse uma incerteza. Além disso, algumas interpretações sugeriram que anagramas e números nas cartas do Zodíaco poderiam se referir a Kane, como as 4 primeiras letras A, E, N-K. Apesar dessas conexões, todas foram circunstanciais. Identificações ocorreram décadas depois e podem ter sido influenciadas pela mídia. Kane não corresponde ao perfil psicológico do assassino do Zodíaco, que era paciente, calculista e meticuloso. Enquanto Kane era impulsivo, egocêntrico e propenso a explosões de raiva. Não há correspondência de impressões digitais ou DNAs com o material das cenas do crime. Seu treinamento militar não explica a complexidade das cifras do Zodíaco. Em resumo, Kane foi considerado um suspeito possível por coincidência de localização e interpretação subjetiva, mas sem provas concretas. Richard Gajowski nasceu em 4 de março de 1936 em Watertown, na Dakota do Sul. Ele era um jornalista e cineasta que trabalhou no jornal underground Good Time. Ativo na Baía do Norte durante períodos dos assassinatos do Zodíaco, sua ligação com o caso começou através de um informante que usou o pseudônimo de Goldcatcher, que alegou ter trabalhado com Gajowski e gravado 10 horas conversando com ele, e que nas gravações o mesmo admitiu ser o Zodíaco. Gajowski chamou atenção por sua proximidade com locais relacionados aos ataques. O escritório do Good Times ficava na número 2377 da Bush Street, aproximadamente 1,34 milhas do ponto onde Paul Stine foi assassinado. Curiosamente, o jornal tinha grande movimentação às quartas-feiras, justo o único dia em que Zodíaco nunca enviou uma carta. Além disso, Gajowski tinha treinamento médico no exército, que associaram ao modo de como o retalho da camisa de Stine foi removido. A suspeita ganhou força com alegações de testemunhas e gravações. Nancy Slover, operadora que recebeu o telefonema do assassino em 5 de julho de 1969, afirmou décadas depois que a voz de Gajowski era a mais próxima à voz que ela já ouviu. O informante Goldcatcher também registrou conversas com Gajowski, interpretadas como revelações indiretas sobre os crimes. Outro ponto usado por teóricos incluía alegações sobre abreviações do nome de Gajowski, Gaik, e supostas pistas nas cifras, como Gaik, embora nenhuma evidência oficial conforme o uso dessa grafia. Além disso, houve afirmações de que Carol, irmã de Paul Stine, teria reconhecido Gajowski em fotos do funeral, mas essas imagens nunca foram apresentadas. Alegações de sua presença em fotos de Darlene Ferrin ou vínculos diretos com vítimas também se baseiam em relatos não verificáveis de conspiracionistas. Apesar da atenção da mídia e de teóricos amadores, nenhuma evidência concreta conecta Gajowski aos assassinatos. O FBI, a polícia de São Francisco e especialistas consideram suas supostas ligações fracas e inconsistentes. Caligrafias superficiais foram comparadas, mas não houve confirmação. Coincidências numéricas e interpretativas, como o número militar 555-28350, somando a 33, não tem valor investigativo. Gajowski morreu em 2004 sem nunca ter sido formalmente acusado. Em suma, ele se tornou suspeito por coincidências, gravações e interpretações subjetivas, e não por provas, testemunhas ou documentos. A hipótese de Gajowski exemplifica como teorias sem fundamentos podem ganhar tração décadas depois, mesmo quando os especialistas já descartaram qualquer ligação completa. Ross Sullivan era um funcionário da biblioteca e um estudante de Riverside College. Ele chamou a atenção pelo comportamento estranho e interesse em temas macabros na época do assassinato de Terry Joe Bates em 1966. Ele usava botas de estilo militar e casaco verde-oliva, semelhantes à descrição do suspeito feita por testemunhas. Logo após o crime, Sullivan se ausentou do trabalho por alguns dias, aumentando a desconfiança entre os colegas. Apesar disso, Sullivan tinha registro de internações em instituições mentais e álibis para partes do período em que Zodíaco estava ativo, tornando improvável sua participação nos ataques conhecidos. Ele tinha cerca de 1,88 m e pesava muito mais do que as vítimas falavam sobre o assassino. Sullivan nunca foi formalmente acusado nem considerado culpado. Nenhuma evidência física, como impressões digitais, DNA ou caligrafia compatível, o ligou ao assassinato de Bates ou aos crimes do Zodíaco. A associação feita por jornalistas e teóricos baseia-se principalmente em coincidências, observações comportamentais e interpretações subjetivas sem comprovação concreta. Mas se não há provas sobre Ross Sullivan ser o assassino do Zodíaco, bem, sobre esse nosso próximo suspeito, nós podemos falar totalmente o contrário. Arthur Leigh Allen nasceu em 18 de dezembro de 1933 em Honolulu, no Havaí. Durante a juventude, demonstrou interesse por literatura e enigmas, mas sua vida tomaria um rumo sombrio nas décadas seguintes. Allen serviu brevemente na Marinha dos Estados Unidos e, após sair, começou a trabalhar como professor primário na Califórnia.
Era um homem de aparência robusta, tendo 1,83 e pesando mais de 100 quilos, conhecido por seu temperamento difícil e histórico comportamental inapropriado. Seu nome se tornaria conhecido em todo o país após ser apontado como principal suspeito no caso do assassino do Zodíaco. A ligação começou através de Donald Cheney, um amigo que convivia com Allen até o final da década de 60. Cheney procurou a polícia e relatou uma conversa ocorrida em dezembro de 68, na qual Arthur descreve um plano para caçar casais em locais isolados, dizendo que se chamaria Zodíaco e que usaria uma lanterna presa à arma para enxergar à noite. A descrição coincidiu de forma perturbadora com os ataques que viriam logo em seguida. Cheney ainda contou que Allen falava em atirar nos pneus de ônibus escolares para matar as crianças enquanto elas fugiam. Allen fazia cursos de automobilismo em Riverside, a mesma cidade do assassinato de Cherry Joe Bates. Além do mais, ele possuía armas e caçava nessa mesma região. Também afirmou que Allen planejava enviar cartas para a polícia com pistas falsas para despistá-los. Após esse alerta, Allen entrou no radar da polícia. Sua aparência física batia com descrições do assassinato: rosto arredondado, corpo pesado, 1,80 a 250 libras. Nessa época, ele morava na Fresno Street, número 32, em Vallejo, a apenas 10 minutos a pé do telefone público onde o Zodíaco fez a ligação confessando o ataque de Blue Rock Springs em 4 de julho de 1969. Curiosamente, sua casa também ficava próxima ao restaurante onde Darlene Ferrin trabalhava, e segundo o relato da irmã de Darlene, ela conhecia e tinha muito medo de um homem estranho chamado Lee, que curiosamente era o mesmo apelido de Arthur Leigh Allen. Alguns meses antes, Arthur havia sido demitido de uma escola primária após denúncias de má conduta com aluno. Alguns meses antes, Allen havia sido demitido de uma escola primária após denúncias de molestar as crianças. Vizinhos descreviam como um homem inteligente, mas instável e agressivo. Durante o primeiro interrogatório, Arthur negou envolvimento nos crimes, mas fez declarações extremamente estranhas. Admitiu ter sido parado por um policial no dia do ataque de Lake Berryessa, em 27 de setembro de 69, por portar facas sujas de sangue. No entanto, alegou que o sangue era de um frango que havia abatido, e o policial acreditou e o deixou ir. Naquele mesmo dia, ele foi multado por excesso de velocidade nas redondezas do crime, e as testemunhas afirmam depois ter visto um homem com a sua exata aparência parado entre as árvores do local. Allen afirmou, no entanto, que havia ido a South Point Ranch, no litoral oeste de Napa, mergulhar e acampar, retornando a Vallejo no fim da tarde e ficando em casa pelo resto do dia. A história nunca foi confirmada, já que o único testemunha era um vizinho chamado William White, que morreu poucos dias após o ataque. Em 1971, os inspetores David Toski, Bill Armstrong e Jack Mulanax voltaram a interrogá-lo, dessa vez em seu trabalho, uma refinaria de petróleo em Pine Knoll, Califórnia. Allen se mostrou cooperativo, mas extremamente nervoso. Durante a conversa, detetives notaram em seu pulso um relógio da marca Zodiac, adornados com o mesmo símbolo de uma mira circular usada pelo assassino em suas cartas. Allen disse que o relógio era um presente de sua mãe no último Natal. Coincidência ou não, foi o suficiente para intensificar a suspeita. A polícia executou um mandato de busca em sua casa e trailer. Encontraram armas, munições, diagramas de bomba com instrução de uso exatamente como o assassino havia descrito em suas cartas que faria, material pornográfico e uma máquina de escrever Royal, similar à usada para redigir as cartas de confissão do assassinato de Cherry Joe Bates. Outro ponto que chamou atenção foi a sua obsessão pelo conto The Most Dangerous Game, sobre um homem que caça pessoas por esporte, o mesmo tema citado na cifra 408 enviado pelo Zodíaco. Além disso, Arthur afirmava frequentemente que o homem é o animal mais perigoso de todos, frase repetida pelo assassino em uma de suas cartas. Além do mais, o assassino cometia os mesmos erros ortográficos de Allen, como por exemplo escrever Christmas e não Christmas. Entre 1972 e 1973, uma série de homicídios conhecidos como os Santa Rosa Hitchcock Murder ocorreu próximo ao trailer onde Allen morava. Todas as vítimas eram jovens mulheres raptadas enquanto pegavam carona. Ele foi investigado, mas nada foi comprovado. Sua vida desabou de vez quando ele foi preso por abuso sexual de um menor e enviado ao Atascadero State Hospital, uma instituição psiquiátrica de segurança máxima. Durante o período em que esteve internado, as cartas do Zodíaco cessaram. Quando foi libertado, uma nova carta surgiu com a mensagem I am back with you. Entretanto, essa carta nunca foi provada como sendo verdadeiramente do assassino. Nos anos 80, Allen voltou a trabalhar em Santa Rosa, em uma loja de ferragens chamada Ace Hardware. Em 1989, o criminoso Ralph Spinelli declarou que Allen o abordou em frente a um clube noturno, dizendo: "Eu sou o Zodíaco, posso matar alguém para provar." Spinelli contou ainda que Allen mencionou o desejo de matar um taxista em São Francisco, e dias depois, Paul Stine foi assassinado.
Allen negou completamente, dizendo que Spinelli era um ladrão tentando barganhar com a polícia. Em 1991, o sobrevivente Michael Magoo foi levado pelo detetive George Bart até o aeroporto de Ontário, onde lhe mostraram várias fotos antigas de homem. Magoo, então, apontou a uma delas e sem hesitar falou: "É ele! Esse é o homem que tirou em mim. A última vez que vi esse rosto foi em 4 de julho de 1969. A foto era de Arthur Lake Allen. Um ano depois, em 26 de agosto de 1992, Arthur Leigh Allen foi encontrado morto no chão de sua casa em Vallejo. Morreu de insuficiência cardíaca causada por falência renal, consequência de diabetes avançada. Após a sua morte, a investigação continuou. Testes de DNA em amostras coletadas das cartas foram comparados ao material de Allen. O resultado foi negativo. Em 1961, Allen se envolveu em um relacionamento com a mãe Phyllis Seawater, que tinha 6 filhos. Porém, ele ficou muito mais amigo principalmente dos 3 mais velhos, Connie, David e Don. No documentário lançado recentemente, os irmãos mais velhos Seawater disseram que tinham boas lembranças de Allen, dizendo que ele se tornou como uma figura paterna para eles, os levando em excursões e dando presentes. Eles foram ex-alunos e amigos próximos de Allen e afirmaram que ele usava símbolos para representar letras e ensinava crianças a decifrar códigos e enigmas, e os havia levado a um passeio em Riverside na época do assassinato de Jerry Joe Bates. Segundo eles, Allen os deixou esperando por cerca de 1 hora em Riverside e depois voltou ofegante com as mãos sujas de sangue. Em 1973, uma carta cuja autenticidade nunca foi provada, o autor autodenominado Zodíaco dizia que revelaria o nome de sua próxima vítima. Quando decifrada, a mensagem apontava para o nome Connie Albany, de Nova York. No mesmo dia, Arthur telefonou para ela dizendo que iria buscá-la. Coincidência? Talvez, mas coincidências não costumam se alinhar tantas vezes em torno do mesmo homem. Além disso, as fontes mostram que Allen tinha acesso a um cover marrom, o mesmo que foi descrito por Michael Magoo após o ataque do dia 4 de julho. Esse carro era de um amigo seu chamado Philip. No dia 4 de agosto de 1971, 3 detetives, Toschi, Armstrong e Mulanax, conversaram com Allen no seu trabalho, conseguindo informações sobre as facas ensanguentadas e seu relógio Zodiac. Entretanto, misteriosamente, 2 dias depois apenas, Allen limpou todo o seu trailer e se mudou. Após a entrevista, Allen falou com os policiais e falou: "Eu tenho um sonho que um dia parem de chamar os policiais de porcos, o mesmo jeito que o Zodíaco se refere aos policiais na carta. Porcos." Em 1991, Allen estava trabalhando em uma loja de hardware. Os detetives então levaram Brian Hardnell, sobrevivente do ataque ao Lago Berryessa, para confrontar Allen. Chegando lá, Brian disse que o Allen era extremamente parecido fisicamente com o Zodíaco e a voz era muito parecida. Se lembra que há pouco tempo eu falei sobre os assassinatos de Santa Rosa? Então, uma das vítimas carregava um barril com elas quando ela foi morta, no dia 4 de março de 1972. E nesse barril ficaram símbolos dele, provavelmente feitos pelo assassino. E esses são os símbolos feitos pelo assassino na carta do exorcista, mandada em 29 de janeiro de 1974, pouco mais de 1 ano e 9 meses depois. No seu porão, Allen também tinha todas as fitas relacionadas à entrevista sobre o Zodíaco. O DNA parcial que temos do assassino, que veio das cartas lambidas e da cabine do táxi de Paul Stine, não são compatíveis com o DNA de Allen, segundo as pesquisas que fizeram. Entretanto, a própria polícia admite que não tem como saber se o DNA estava contaminado ou não para nós sabermos. Além do mais, amigos e família de Allen falavam que ele mesmo gostava de pedir para as pessoas que elas lambessem as cartas dele para ele entregar. Então é muito provável que o DNA não era nem mesmo seu. Arthur Leigh Allen nunca foi condenado, mas foi o único suspeito a ter todas as peças, localização, perfil, hábitos, comportamento, frases e cronologia encaixando-se com o assassino. Arthur Leigh Allen pode ter morrido negando ser o Zodíaco, mas quando todas as coincidências se empilham até o teto em uma única pessoa, a palavra inocência começa apenas a soar como mais um código não decifrado.